Boa noite para os irmãos também que estão em casa. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4º versículo, que trata sobre a descida do Espírito Santo. Amém? Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Diz assim o texto: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Até aí, irmãos, oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Mais uma vez eu te peço, toma minha vida em tuas mãos, Senhor, o meu intelecto, os meus sentimentos, e que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite, Pai, venha do teu coração para os nossos corações. Ó Santo Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor também nos dê um entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a nós, Senhor, nesta noite. Toma também os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando tua palavra, o teu santo evangelho. Continua com os teus filhos, os abençoando, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amém, meus amados. Deixa eu só beber um golinho d'água. Atos 2 é um texto bem conhecido por nós cristãos. É um relato da descida do Espírito Santo. Lendo a mensagem, podemos encontrar lições sobre o agir de Deus na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Primeiro o que nós vemos aqui, que nos ressalta, e antes de eu entrar aqui, irmãos, eu queria ressaltar a você também que está no vídeo, da importância de estarmos buscando em Deus mais de sua presença, de estarmos buscando em Deus mais do Santo Espírito dele, de não nos contentarmos somente com as nossas águas, né, com o andar com o Senhor, de uma forma longínqua, de uma forma distante, mas que nós venhamos estar buscando a Deus de uma forma mais presencial, mais aos pés de Cristo. Foi o que estava acontecendo aqui. Esses homens e mulheres estavam juntos, clamando, obedecendo a Cristo. Foi o que ele falou para eles: olha, vá para Jerusalém e espere a descida do Espírito Santo, porque de lá vocês vão ser revestidos de poder. Amados, é de suma importância nos dias em que vivemos estarmos revestidos do poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo, o Senhor ele derrama sobre as nossas vidas, não de uma forma somente por uma conformidade nossa, ou no conforto nosso, não, mas exige uma busca, exige um andar com Deus, exige uma entrega. E nós vamos ver aqui algumas coisas, alguns relatos desse texto, que podemos tirar lições para as nossas vidas. Amém? Primeiro, nós vemos aqui no verso 1 que o tempo é determinado por Deus. Diz aqui: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, diz aqui no verso 1. Queridos, Deus tem tudo anotado em sua agenda. Deus ele tem tudo determinado sobre as nossas vidas. Ele escolheu o tempo certo de agir, o tempo certo de mover, e ele escolheu o tempo certo de ministrar aos nossos corações e nos despertar para o santo evangelho de Cristo Jesus. Deus ele tem tempo certo para a tua vida. Ele diz aqui que quando cumpriu-se esse momento da descida do dia de Pentecostes, eles estavam ali
buscando ao Senhor. Eles estavam ali, não de qualquer forma, esperando este tempo de Deus, mas eles estavam ali juntos, unidos. Isso me lembra muito o Salmo 133, quando o salmista diz, né? Ó, quão bom e agradável que vivam em união os irmãos. E ali ele diz que é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Ele fala da unção sacerdotal, ele fala exemplificando a descida, né, do Espírito Santo. E ali, o Senhor ordena a sua bênção. É na unidade da igreja, irmãos. É na nossa comunhão, é no nosso andar juntos. É no animar uns aos outros que Deus, ele derrama as suas bênçãos. Quando eu olho para os irmãos aqui e vejo a cada dia, é um ânimo. Muitas das vezes vocês estão aqui alegrando o meu coração, né, através do Espírito Santo de Deus, com a vida e com as coisas que Deus tem feito na vida de vocês, né? E isso acontece entre um irmão e outro. Isso é animarmos uns aos outros. O Espírito Santo usa para nos animar a continuar, a esperar o dia, a hora e o momento determinado que Ele quer agir, mover, transformar e fazer cada um de nós continuar vivendo os seus milagres dia após dia. Mas exige um andar junto, exige um suportai-vos em amor, como diz a palavra. Para juntos estarmos esperando o tempo de Deus para as nossas vidas. Então, primeiro, existe um tempo de Deus. No tempo certo, Deus, ele opera. Mas não da forma ou dos planos que nós fazemos da nossa cabeça, mas da forma que Ele opera, nos planos que Ele faz. Amém, igreja? Segundo, Deus, ele tem um propósito. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era uma igreja ali, clamando. Era uma igreja ali, buscando. Eles estavam juntos ali, reunidos, em um só propósito, em uma só fé, em um só coração. Não havia ali divisões, não havia ali, eu acho que tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, ou, eu vou fazer assim, porque assim também Deus aceita. Isso é pensamento do diabo, isso é pensamento da sua carne. Deus não faz do jeito, Deus muitas das vezes, irmãos, Ele não vai fazer do jeito que você pensa. Para meditar um pouquinho aí. Quantas das vezes você fez um plano e achou que Deus ia fazer desse jeito? Deus operou um milagre na sua vida, mas foi de um jeito totalmente diferente. Amém? Toma cuidado. Sabe, no desenho animado, né? Antigamente tinha muito disso, né? No desenho animado, do Pica-Pau, né? Do Tom e Jerry. Aí aparecia lá, né? Um diabinho e um anjinho. Lembram disso, irmãos? E aí o diabinho ficava, vai lá, faz isso, faz aquilo, faz do teu jeito. E o anjinho está lá, não faz isso. Ora, espera, aguenta aí, tu vai se dar mal, né? O que nós temos que fazer, amados? Acale a voz do diabo na sua mente, através da palavra de Deus, através da unidade da igreja. Deixe Deus mover e ouça a voz de Deus no seu coração. Muitos aqui, muitos de nós, e muitos querem um avivamento. Amém? Muitos querem um avivamento. Mas para haver um avivamento, tem que haver uma unidade, tem que haver uma união. Como eu falei aqui no início, né? Muito se fala do avivamento lá em Asbury, né? Na universidade nos Estados Unidos. E começou ali
com um grupo de jovens ali. Toda quarta-feira tinha lá esse evento, e eles estavam ali, se discute se é um avivamento, se é um despertamento, amém, mas estão ali orando, estão ali clamando a Deus, estão ali derramando seus corações, mas começou de uma forma de estarem juntos em oração, e no tempo certo Deus derrama, no tempo certo, irmãos, Deus ministra aos nossos corações. A igreja precisa de um avivamento. Nós precisamos estarmos reunidos no mesmo lugar e no mesmo propósito, e esse lugar se chama igreja, igreja de Cristo. Nós precisamos uns dos outros para caminharmos nesse mundo, irmãos. Jesus, ele moveu isso em nossos corações, ele nos chamou para isso. Ele não chamou ninguém para andar sozinho, ou andar de acordo com a própria ideia, não, mas ele chamou para que nós fôssemos renovados pela palavra de Deus, e assim renovarmos outras mentes. E quando nós cumprimos isso, quando nós andamos nessa unidade, nessa fé e nesse amor, amados, Deus, ele surpreende. A Bíblia fala aqui em Atos 2, no versículo 2, ele começa dizendo que eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente, amados, o agir de Deus, ele não pode ser programado, ele não pode ser limitado, ele não pode ser controlado. Deus, ele age de repente, ele age como ele quer, ele age da forma que ele quer. Precisamos apenas estarmos unidos, precisamos apenas esperar o de repente de Deus. De repente Deus pode chegar a qualquer hora. De repente Jesus pode rasgar os céus, está vindo nos buscar a sua igreja. E como nos encontrará? Como as virgens prudentes, guardando o azeite na lamparina para estar com o noivo, ou como as nécias, andando de qualquer forma, gastando o azeite, ou seja, andando de uma forma, uma vida, sem regras, sem estar andando de acordo com a vontade do noivo, que é Cristo Jesus. Ele vem de repente, irmãos. Jesus fala que ele vem, a volta dele é como um ladrão. E o ladrão, como Jesus mesmo disse, ele diz, o ladrão não anuncia quando vem. Não é? O ladrão, quando entra, rouba uma casa, ele está ali e chega de surpresa. E assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem para nos buscar. E nós precisamos nos preparar para esse encontro. Nós precisamos de um avivamento. A igreja precisa de um avivamento, para que possa impactar esse mundo que está tão longe de Deus, que está se distanciando de Deus a cada dia mais e mais. E esse mover e esse avivamento, ele não vem de homens, ele veio do céu. Olha o que diz aqui o verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. De repente veio do céu um som. O som não veio da terra, mas ele veio de cima.
Amados, o que vem do céu é poderoso, é santo, é justo, é verdadeiro, é impactante. A descida do Espírito Santo em Atos 2 mudou completamente, não só a vida dos discípulos, mas a de muitas pessoas ao longo da história até hoje. Aqui, amados, você vê o que Deus estava fazendo na vida daqueles homens. E o poder que estava de Deus emanando sobre a vida deles. E esse Espírito habita dentro de cada um de nós. Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Essa é a essência do cristão, irmãos. Nós devemos buscar as coisas que são de cima. Nós não podemos ficar o tempo todo entorpecidos com os estercos desse mundo. Mas se nós queremos um avivamento, nós temos que buscar as coisas que são do alto, o poder de Deus, para que nós possamos aí continuar sendo bênção para outros, para que outros encontrem a salvação em Cristo Jesus, para que amados nossos que não conhecem o Senhor venham conhecê-lo. Nós precisamos buscar as coisas de cima. E Paulo é específico, aonde Cristo está sentado à destra de Deus, o poder do alto. É poder para libertar cativos, para ser usado pelo Espírito Santo, para libertar cativos, para orar e enfermos serem curados. Avivamento, ele não traz só uma mudança para a igreja local, mas ele traz uma mudança para toda a comunidade. Ele aviva os nossos corações, aviva-nos, tanto dentro da igreja, no individual, como no coletivo, e nós vamos para ser bênçãos. Foi o que aconteceu com os discípulos. Que é o quinto ponto que nós vamos entrar aqui, que é a manifestação visível do poder de Deus. Diz aqui no verso 3: e apareceram línguas distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. No contexto, o que Deus fez era para ser visto. A manifestação, ela foi visível. Algumas coisas Deus faz, irmãos, em segredo. Outras coisas Deus faz publicamente. Deus opera o milagre publicamente. Que nós devemos buscar ao Senhor buscar um avivamento. Eu tenho um texto que eu li, o salmista Asaf, e ele fala: invoca, Senhor, desperta o meu coração, aviva o meu coração, e invocaremos o teu nome.
Esse tem que ser o nosso clamor, irmãos. Senhor, desperta vivo o meu coração, para que eu invoque o Teu nome, para que o mundo continue sabendo que Tu és Senhor, para que eu seja um canal em Tuas mãos. Quando Deus Ele quiser, Ele fará certas coisas em sua vida visíveis. Muitas das vezes, Deus vai te colocar em situações, nos colocar em situações onde as pessoas vão falar assim: olha, ali vai um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, porque eles começam a ver coisas visíveis de Deus na sua vida, através do seu comportamento, através do seu andar com Deus, através da atitude do Espírito Santo, sendo movida através da tua vida, e vendo que você é diferente, que você não está no padrão desse mundo, mas que o seu padrão é celestial. E assim conseguirá, através do Espírito Santo, que a pessoa por quem você tem tanto orado, ou se não tem, ore. Que essa pessoa consiga entender as coisas do Espírito. Irmãos, é uma luta, é uma peleja, mas que vale a pena lutar em oração, buscar primeiro um avivamento, porque se você não for avivado, se você não tiver um bom ânimo para continuar na luta, uma vez eu vi um homem de Deus falar aí, e ele falou o seguinte: o grande desafio do cristianismo hoje, e o que a gente, graças a Deus, faz aqui na igreja, é ensinar a cada um dos irmãos que Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus, mesmo quando você ora e Ele não responde, mesmo quando dá tudo errado na tua vida, que Ele continua sendo Deus, mesmo quando nós não compreendemos por que Ele deixou Caim matar Abel, que Ele continua sendo Deus, mesmo em tantas coisas que acontecem, mesmo quando você clama e vem, como foi na época do profeta Abacuque, a Babilônia, os caldeus, e tomando tudo, destruindo tudo, e ele entende: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo assim eu bendirei ao Senhor. Porque quando nós entendemos isso, irmãos, quando nós buscamos a Deus em unidade, quando nós estamos juntos, clamando ao Senhor, o Senhor, Ele faz as coisas na nossa vida por completo. Nós temos que entender que Deus, Ele continua sendo Deus, e que nós não vamos mudar o que está escrito em Sua palavra, em Sua lei, para agradar pessoas, mas muito pelo contrário, nós vamos cumprir a palavra de Deus para agradar a Deus, porque Ele sim é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele sim é digno de todo louvor. O homem, ele é falho, irmãos, mas Deus, Ele não falha. Deus, Ele não falha. Último ponto. Deus, quando o que Deus faz, Ele faz por completo. Verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas,
segundo o Espírito concedia que falassem. E todos foram cheios. Perceba, amados, as duas palavrinhas, todos e cheios. Todos que estavam ali, unânimes, buscando a Deus, num único propósito, no mesmo lugar, clamando ao Senhor, esperando aquilo que Cristo tinha prometido, que era a vinda do Consolador, a descida do Espírito Santo, o poder que vinha do alto. Todos estavam ali unânimes, clamando, buscando, esperando. O que não era fácil, porque você imagina, eles estavam aqui em torno de 40 dias, juntos, em torno de 120 pessoas, dentro de uma mesma casa, usando o mesmo banheiro. Será que é fácil, irmãos? Mas eles estavam lá, suportando uns aos outros em amor, clamando e buscando, esperando o poder que vinha do alto. E Deus, Ele não faz nada pela metade. Além disso, Deus fala, não faz aqui acepção de pessoas. Ele derramou por igual. Ele derramou sobre eles do poder por igual. Ele derramou sobre as nossas vidas, irmãos, poder por igual. Por igual. Ele desperta dons em uns para certas situações, para outros de outra forma, mas o poder do Espírito Santo, ele age da mesma forma. Ali tinha pessoas de todo tipo, mas Deus resolveu derramar o seu Espírito sobre todos, homens, mulheres. A obra de Deus, amados, ela é completa. O que Ele fizer em sua vida não é pela metade, e nem Ele vai deixar pela metade, é por completo. Por isso que eu sempre falo aqui na igreja, não adianta fugir de Deus, não adianta correr de Deus, não adianta. O que Deus tem para a tua vida, o que Ele tem um chamado para a tua vida, vai se cumprir. É só ler a Bíblia, você vai ver em Jonas fugindo. O que aconteceu com Jonas? Não precisa eu relatar tudo, senão vai demorar muito tempo, mas é só ler. Não tem como. Jeremias ficou com medo. Começou, né? Muitos chamam Jeremias de profeta chorão. Chorão nada. O que Jeremias passou não é para qualquer um, não. Mas ele falou, sou apenas uma criança. E não era uma criança. Tentou fugir. Deus foi ali até que Jeremias foi com ele. Moisés, eu sou gago, né? E Deus ali operou através da vida de Moisés. Foi um grande homem de Deus. Então, amados, busquemos o Senhor enquanto é tempo. Nós temos que buscar poder do alto. Temos que buscar que o Espírito Santo mova em nossas vidas. Para quê? Sermos os superpoderosos, pastor? A igreja do... Não, nada disso. Mas para continuarmos pregando o Evangelho, pregando boas novas aos quebrantados de coração, cumprindo aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Amados, a busca por mais de Deus, ela deve ser constante em nossas vidas. Constante. Assim sendo, Ele nos fortalece, manifesta a sua glória no meio do seu povo. As pessoas começam a ver a glória de Deus, o poder de Deus sendo manifesto através das nossas vidas. E vejamos o que diz o apóstolo Pedro, depois de ser canal de Deus para curar um coxo na porta do templo, na porta formosa. O apóstolo, ele começa a pregar sobre Jesus e mostra aqui o poder, que esse poder que curou aquele coxo, né? E a pregação aqui, se você for ver essa pregação lá mais à frente em Atos capítulo 3, você vai ver que não é uma pregação de passar a mão na cabeça, né? Não, ele começa falando, olha, lembra o que está acontecendo com esse homem? Foi o poder através de Jesus Cristo Nazareno, o qual vocês escolheram lá, um ladrão ao invés dele. Estou aqui trocando em miúdos, tá, irmãos? Olha o que Pedro estava falando. O qual vocês escolheram um ladrão lá ao invés dele. E ele morreu por vós.
e ressuscitou. Então você vê, Pedro não está passando a mão na cabeça de ninguém. Pedro não está falando, você é a menina dos olhos de Deus. Pedro não está falando, né? Pedro está chamando o povo para o arrependimento. Pedro está anunciando quem é ele. Por que Pedro estava fazendo isso? Por que dessa intrepidez? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aquele Pedro medroso que fugiu, aquele Pedro que negou Jesus três vezes, opa, é um Pedro diferente. Amém? E foi preso. Se você depois for ler lá, foi chicoteado. Atos 3,16 diz assim: Pedro falou e disse: pela fé no nome de Jesus, e que esse mesmo nome fortaleceu este homem, mostrando para o coxo, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Mas primeiro ali descascou. No bom sentido, irmãos. Jesus, ele nos chama para a responsabilidade. Jesus, quando ele tinha que falar mais áspero, ele falava mais áspero. Ó de vós, escribas e fariseus. Não foi? Amados, o que eu quero transmitir nessa noite? A importância e a necessidade de estarmos juntos e buscar um avivamento, buscar poder do alto cada vez mais, porque nós necessitamos do poder que vem de Deus para continuarmos sendo instrumentos de Deus neste mundo tenebroso. As nossas lamparinas precisam estar cheias de azeite, cheias do poder do Senhor, para que nós venhamos estar fazendo diferença nesse mundo. Deus, ele opera com uma pessoa, ele opera com duas pessoas, ele opera com quantas pessoas? Para ele não tem número. O que ele quer é um coração disponível, um coração rendido a ele e obedeçando a palavra dele. Se ele nos manda e nos faz buscar, estarmos reunidos, valorizem, irmãos, o dia do Senhor. Valorizem um domingo. Domingo, entendo que muitos têm que descansar, mas valorize o culto na casa de Deus. Valorize as quartas-feiras que temos culto aqui. Valorize os momentos de igreja. Porque um dia, esse livro aqui pode ser proibido. E aí muitos vão querer ler. Como tem muitos países, muitos irmãos nossos que querem ter uma Bíblia para ler publicamente, como nós fazemos, e não podem. E aí vão se lembrar como éramos felizes e não sabíamos. Então, amados, nós precisamos buscar a Deus. Você que está em casa, busque a Deus de todo o seu coração. Esteja na igreja, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, que Ele, no tempo certo, na hora certa, Ele derrama do poder dele sobre as nossas vidas. Ele nos faz transbordar no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E uma semana abençoada para você que está aí no vídeo. Vamos orar para encerrarmos nosso culto. Senhor Deus, Pai querido e amado, te pedimos, toma os nossos corações em tuas mãos. Nós necessitamos do Senhor, Pai. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor mova cada coração em unidade, em amor e fé, pois nós precisamos de um avivamento do Senhor. Aviva, Senhor, os nossos corações. Aviva esta igreja.
Aviva os nossos irmãos que estão aqui. Aviva, Pai, cada um dos irmãos que estão ouvindo a mensagem, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem através desse vídeo. Que o Senhor venha avivar esses corações. Que o Senhor venha, Pai, mostrar a importância e colocar, Senhor, o desejo de estarem buscando a Tua santa presença. Deus querido e amado, colocamos em Tuas mãos cada uma dessas vidas e que o Senhor, ó Pai, venha nos conduzir durante o restante dessa semana, nos livrando de todos os males. Aqueles que porventura estejam em viagem, que o Senhor venha os guardar, venha os livrar, venha, Senhor, livrar de todos os males. Em nome de Jesus nós te pedimos e lhe agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos.